Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 30 de junho, último dia do mês de junho. A gente está encerrando aí o mês e também o semestre, o primeiro semestre de 2016. A gente vai mostrar aí para vocês alguns indicadores dos principais mercados mundo afora e a gente percebe aí que o nosso Ibovespa segue batendo todos os mercados, todos os principais mercados que a gente acompanha. A gente fechou valorizado o mês de junho em 6,30 e no ano de 2016 a gente acumula aí quase 19% de alta. Também nas bolsas americanas a gente teve valorização para o Dow Jones, uma perto da estabilidade aí para o SP500 e a bolsa eletrônica Nasdaq fechou aí com queda de um pouco mais de 2% para o mês de junho. Nas bolsas europeias, quem se salvou é quem foi o centro da confusão, né? Porque o pessoal quis lá fazer o referendo sobre a saída da União Europeia. A própria Bolsa de Londres conseguiu fechar valorizada com um pouco mais de 4% e as outras três principais por lá com desvalorização aí bem expressiva. E na Ásia, pessoal? Na Ásia a gente teve aí uma forte queda para a Bolsa do Japão, a Bolsa de Xangai, que é da China, terminou com uma leve alta e Hong Kong aí uma leve queda. Todas as três principais bolsas por lá acumulando desvalorização para o ano de 2016 e a nossa bolsa tendo aí a melhor performance entre as principais bolsas mundo afora. Bom, olhando agora também para os nossos ativos, a gente vai perceber aqui que a gente teve aí no mês de junho as ações da Estácio com o maior nível de valorização mensal no nosso mercado, pouco mais de 56% para as ações da Estácio, seguida também de Semig, Bradespar, Copel, Croton, Qualicorp, Siderúrgica Nacional, Smiles, Usiminas e Petrobras Preferencial, certo? Da ponta de venda, a gente teve aqui Fibra, Suzano, Hipermarcas, Klabin, Marfrig, Braskem, Embraer, VEG, TIM Participações e CESP. Se a gente perceber aqui, essas ações que estão na ponta vendedora são muito ligadas ao que? Ao câmbio, né? Fibra, Suzano, exportadoras, né? No caso de hipermarcas aí, deve ter alguma outra ocorrência que fez com que o papel tivesse aí um volume vendedor, né? Um volume de desvalorização bem grande, inclusive aí nesses últimos pregões, o ativo veio uma desvalorização bem intensa, inclusive praticamente aí diminuiu bastante o nível de valorização do ativo no ano, ainda trabalha em valorização, mas a desvalorização do mês foi bem intensa e com base nesses ativos do nosso índice, pessoal, como que a gente tem aí a nossa bolsa como a principal bolsa com nível de ganhos, né, pelo mundo das principais bolsas que a gente acompanha, se a gente perceber aqui na valorização anual, a gente tem aqui praticamente mais de 45 dos 59 ativos do Ibovespa acumulando alta para o ano de 2016. Então, o nosso mercado está sendo aí um ponto de atração em relação às principais bolsas pelo mundo, por enquanto aí atingindo uma boa valorização para os nossos ativos. Bom, hoje, pessoal, a gente teve mais uma sessão daquela que a gente tinha observado e a gente até gravou no pregão de ontem. A gente teve aí o que? Uma queda impressionante do volume comprador pelo fluxo estrangeiro no leilão de fechamento. A gente pode começar a observar o seguinte, como hoje também foi fechamento de semestre, eles começaram esse movimento no dia de ontem. Ontem eles venderam no leilão, conforme vocês viram aí, 800 milhões de reais no mercado à vista. Passaram de 200 positivo para 600 negativo no leilão de fechamento. Hoje, pessoal, antes do leilão de fechamento, eles estavam com 150 milhões de reais em compras. Então eles passaram de 150 positivo para praticamente 750 negativo, ou seja, mais 900 milhões de reais em vendas no leilão de fechamento. Como a gente vem observando que o nosso mercado ele está muito mais atrativo do que as principais bolsas pelo mundo, nada mais natural que o fluxo estrangeiro aproveite esse momento para poder fazer realizações de possíveis lucros que eles estão aí no nosso mercado. Lembrando que nessa arrancada que a gente teve no nosso mercado nos últimos meses, né, a gente chegou, deixa eu voltar aqui, a gente chegou somente a ter uma parada mais forte para o nosso mercado no mês de maio, né, a gente caiu aqui um pouco mais de 10%, mas depois que a gente teve uma queda no mês de janeiro, a gente fez uma recuperação bem grande, né, depois de fevereiro, principalmente no mês de março, a gente teve aí
processo político também, ajudando todo esse contexto, a gente teve uma valorização bem expressiva para o nosso índice e nesse momento eles estão aproveitando e colocando alguma coisa no bolso no nosso mercado. Então, quer dizer, hoje de novo esse movimento vendedor bastante intenso no leilão de fechamento e conforme eu disse, né, ontem eles começaram esse movimento e hoje também a gente está fechando um primeiro semestre do nosso mercado. Bom, na ponta dos contratos futuros, a gente tem aí para poder falar um tanto de coisa para vocês. Ó, a gente já está trabalhando aqui com o contrato Q no dólar, tá? Que a gente entrou em vigor praticamente hoje, aumentou a liquidez, porque o contrato N praticamente aí inexistiu, né? Só teve 2 horas de negociação no pregão. A gente pode até colocar aqui o gráfico para vocês verem, ó. Inclusive o fluxo estrangeiro começou na ponta positiva, um pouco mais de 1 milhão. Depois ele ficou aí praticamente na estabilidade até o final do pregão de hoje. Então a gente não teve muita liquidez desse contrato durante o restante do pregão. No caso do Ibovespa Futuro, no pregão de hoje, pessoal, eles passaram o dia praticamente na ponta vendedora. Então quer dizer, o que eles estavam fazendo? Eles estavam comprando o mercado à vista, como eu comentei com vocês, que antes do leilão de fechamento eles estavam com 150 milhões de reais na ponta compradora. Esse volume foi ficando crescente durante o pregão, então quer dizer, estavam na ponta compradora no mercado à vista, só que eles estavam na ponta vendedora no mercado futuro. Então eles fecharam aí com um pouco mais de 48 milhões de reais na ponta vendedora no mercado futuro para o Ibovespa. E no dólar, pessoal, no dólar hoje a gente já está percebendo aí o poder vendedor que está a moeda americana, né, por desvalorização. Inclusive nesse mês agora de junho a gente teve uma desvalorização da moeda americana bem expressiva. Nos últimos 2 meses a gente chegou a perder 30% na cotação do dólar. Então é um movimento bem forte. Hoje eles começaram até na ponta vendedora, tá? Ficaram assim até meio-dia já no contrato novo, né, que é o Q de queijo, e a partir daí eles começaram a diminuir essa ponta vendedora e terminaram praticamente no 0 a 0 no dólar. Então, eles tiveram aqui como projeção, tanto para os contratos do Ibovespa Futuro quanto do dólar futuro, uma projeção de prejuízo no pregão de hoje. Um prejuízo pequeno, mas foi uma projeção de prejuízo. Bom, em relação à movimentação diária, olha pessoal, no dólar a gente encerrou esse contrato N e eles tiveram aí praticamente 58 milhões de reais de posições compradoras no dólar, certo? E esse movimento a gente percebeu que foi o que? Ele foi na posição inversa da evolução da cotação da moeda americana. A gente chegou a perder aqui praticamente 400 pontos, ou seja, 40 centavos, né? Nós saímos de 3,60 para 3,20 durante esse contrato e eles atuaram aí na ponta compradora. Então eles tiveram uma projeção de prejuízo, eles tiveram um preço médio de 3.456, quer dizer, eles tomaram aqui pelo fechamento de hoje 135 pontos, né, de stop, e eles tiveram uma projeção de prejuízo para esse contrato de cerca de 112 milhões de reais. Vale lembrar, como a gente já tinha comentado já, se não me engano, em alguns boletins anteriores, no contrato anterior, que foi o contrato M, né, de Maria, eles tiveram uma projeção de lucro de cerca de 240 milhões de reais. Uma outra coisa interessante para a gente poder elucidar aqui é o seguinte: como é que está sendo o movimento dos contratos futuros no encerramento de cada série no nosso mercado. A gente tem aqui essa planilha, vocês vão perceber o seguinte, olha, eles começaram o ano compradores, né, um pouco mais aqui de 12 milhões de reais, quando chegou em fevereiro eles venderam mais de 60 milhões de reais, depois eles retomaram essa ponta compradora e inclusive quando a gente partiu, né, em janeiro aqui na cotação do dólar estava mais do que 3.600, né, quer dizer 3,60, a gente deu um recuo aqui e nesse recuo que a gente teve em abril eles atuaram na ponta compradora com um pouco mais força e nessa ponta de maio que a gente chegou a comentar que eles tiveram cerca de 240 milhões de reais de projeção de lucro para esse contrato, eles atingiram aí o pico de volume comprador no dólar para o ano de 2016. A gente percebe agora com os 58 milhões de reais que eles fecharam aqui no mês de maio, eles retornaram aí com um movimento mais módico para a cotação da moeda americana. É claro que isso não impossibilitou eles de ter o prejuízo, só que a gente está acompanhando aí como é que vai ser a evolução desse fluxo durante os próximos contratos. Falando já do contrato novo, a gente tem aí desse contrato que eles começaram a ter liquidez ontem, apesar que operaram de uma forma muito fraca, eles fecharam ontem com cerca de 1.600.000
na ponta compradora, enquanto a moeda americana teve um forte dia de desvalorização, né? No primeiro dia de negociação, a gente saiu lá de 3.328 para 3.250, né? A gente caiu aí quase 80 pontos, né? E hoje a gente também teve uma queda do dólar, a gente chegou aí a ter uma desvalorização de 10 pontos no dólar, e hoje eles atuaram na ponta vendedora também, como a gente viu aí na evolução diária, de uma forma fraca, né? Eles estavam muito mais vendedores e foram zerando essa movimentação aí ao longo do pregão de hoje. Bom, e no índice futuro, para a gente matar aqui todos os processos, aqui a gente teve hoje um dia de valorização para o nosso índice futuro, né? A gente chegou aqui a ter uma valorização de 120 pontos em relação ao fechamento do pregão de ontem, só que hoje eles voltaram a atuar na ponta vendedora para o índice, quer dizer, um movimento vendedor de quase aí 50 milhões de reais no fechamento do pregão de hoje. Bom, voltando lá para os nossos ativos, pessoal, não tem muito o que falar. O que a gente já percebeu é o seguinte: eles estavam, antes do leilão de fechamento, com cerca de 4 milhões de projeção de lucro para os nossos ativos. Se vocês perceberem aqui como é que foi a variação dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 1,54, e na ponta vendedora 0,89. Só que esse volume, conforme a gente tinha falado, estava cerca de 150 milhões de reais positivos. Então, o que eles atacaram muito na ponta vendedora? Mais uma vez, os ativos do setor bancário, também Ambev, quer dizer, os ativos que possuem maior peso no nosso índice. Então, eles estão saindo nesses 2 dias, né, os 2 últimos dias, para o fechamento desse primeiro semestre no nosso mercado, eles saíram bastante aí dos ativos de maior peso no nosso índice. Se isso é rebalanceamento, realização de lucros saudáveis pelas posições compradoras que eles tiveram aí, principalmente aí no mês de março, com um volume bem expressivo, a gente não consegue saber. Só sei que quando o mercado hoje está fazendo essa euforia em relação principalmente aos mercados mundo afora, com essa valorização mais expressiva do que o restante do planeta, eles aproveitaram aí para poder atuar na ponta vendedora no nosso mercado. No mercado de opções, eles também fizeram aí vendas, né? A gente teve aí quase 2 milhões de reais, praticamente aí, de projeção de queda para as opções de Petrobras, e no caso de Vale também cerca de 750 mil reais de projeção de queda. No caso de Petrobras eles tiveram aí uma projeção de lucro, mas no caso de Vale eles ficaram praticamente aí no 0 a 0. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro das nossas opções, que a gente consegue verificar aí que eles conseguiram ganhar, no caso da Petrobras, nas duas pontas, o ativo a gente inclusive percebeu que fechou desvalorizado, né, o pregão de hoje. Eles conseguiram ganhar tanto na ponta compradora nas opções de Petrobras, né, 2,59, e também na ponta vendedora com mais expressão, né, quase 10%, 9,42. Então eles conseguiram aí oferir lucro nas duas pontas de Petrobras. No caso de Vale, eles ficaram no 0 a 0 praticamente, né? Então, quer dizer, nas opções que eles atuaram na ponta compradora, ficaram praticamente aí com 2% de prejuízo, e na ponta vendedora eles tiveram um pequeno lucro de 0,5%. Pessoal, hoje foi um boletim um pouco mais extenso. É claro que um fechamento de mês, um fechamento de semestre é bem complexo, né? A gente está vivendo aí, principalmente nesses 2 últimos dias, uma saída bem intensa do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. É claro, qual é a nossa função aqui? A nossa função aqui é realmente relatar o que eles estão tendo de movimento no nosso mercado, e a gente já conseguiu também observar que o nosso mercado ele está tendo, via mercados mundiais, uma valorização bem mais expressiva do que o restante aí das bolsas pelo mundo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo boletim.